Oi, gente! Peço licença para compartilhar minha história com vocês. Meu nome é Suzana, eu tenho 37 anos e atualmente estou fazendo tratamento contra o câncer de mama triplo negativo. E eu vim compartilhar com vocês como que foi a minha primeira sessão de quimioterapia usando a touca térmica. Então, faz um tempinho já que eu fiz, mas eu tenho recordações vivas ainda. Nós estamos agora em outubro de 2025 e a minha primeira sessão de quimioterapia foi dia 27 de maio de 2025. E como que foi? No caso, a touca térmica, vou abrir um parêntese para a gente dar ênfase na touca. Eu fiquei sabendo um dia antes que a clínica dava essa cortesia e era uma segunda-feira que eu fiquei sabendo, então não deu tempo de eu cortar meu cabelo, porque o indicado é que corte o máximo que você conseguir, né, o curtinho, porque tem que ficar molhando o cabelo e depois que você usa a touca, você não pode lavar o cabelo em água quente, né, em água morna, então tem que ser, sei lá, num tanque, né, com alguma coisa gelada, então não é recomendado o cabelo comprido, porque dá muito trabalho. Só que era uma segunda-feira, eu tava morando em Alfenas, Minas Gerais, não tinha salão aberto, então eu fui pra químio no outro dia com o cabelão comprido mesmo. E chegando lá, na consulta com a oncologista, com a Manu, ela me alertou sobre os efeitos colaterais da químio, os prós, os contras. E eu agradeço demais, eu acho lindo esse trabalho dela de se importar com a paciente, falar tudo. E eu fui uma teimosa que quis experimentar. Porque assim, a gente sempre pensa, né? Ah, comigo pode não acontecer, comigo pode ser mil maravilhas, eu posso não ter efeito colateral, meu cabelo pode não cair, então eu quero experimentar. E assim eu fiz. Daí o que muda, né, na quimioterapia quando você tá com a touca? O tempo da infusão, porque você tem que começar antes, fica resfriando o seu couro cabeludo. A intenção é congelar, né, para que o remédio não chegue tão facilmente aqui no bulbo capilar. E daí você fica ali acho que meia hora antes e depois que termina a infusão ainda fica 1 hora e meia depois. Então tem esse desconforto do tempo da sessão. No meu caso, qual medicamento que eu fiz, né? O meu protocolo de tratamento, a gente começou pela quimioterapia. Hoje eu fiz 14 quimioterapias. As 4 primeiras, o protocolo da vermelha, que os remédios foram Genuxal e doxorubicina, em dose densa, o descanso de 15 dias entre cada uma. E depois eu entrei nas 12 sessões da branca, com descanso semanal, com a medicação carboplatina e paclitaxel. Então hoje faltam 2 sessões de quimio branca ainda. E daí assim, nessa sessão da quimio vermelha, é muito rápida a infusão, acho que leva 1 hora e meia, juntando os medicamentos que passa antes e depois a quimio, né? E daí você fica mais um tempão à toa, assim, por conta da touca lá, né? Então tem esse contra. E durante o uso da touca, né? Molha seu couro cabeludo, coloca a touca e começa a gelar a cabeça ali. E eu tava achando super de boa. Falei, gente, é isso? Nossa, que tranquilo, assim, eu vou arrasar. Não vai cair nenhum fio de cabelo meu, porque tá muito de boa. Eu ficava apertando, assim, sabe? Pra pegar em todos os lugares da cabeça, eu ficava apertando a touca. E assim foi, eu me achando. Agora, sem falar da touca, né? Como que foi a químio em si? Eu estava muito assustada, eu nunca tinha tido assim alguém próximo fazendo quimioterapia, que eu fui junto ver, né? Então eu não sabia como é que era. Eu não sabia se o efeito ali na hora, né? Náusea, se desmaia, se passa mal, se dói, não sabia nada. Eu foi pelo acesso periférico, foi aqui no antebraço, e daí quando eu senti assim o remédio entrando foi uma emoção muito forte, sentimentos, né,
que vieram muito aflorados, assim, de, graças a Deus, a oportunidade de receber essa medicação, né? Minha cura agora começou. E, ao mesmo tempo, ferrou, agora fudeu, né? Começou a quimioterapia, porque tem esse estigma muito grande em torno da quimioterapia, né? E daí isso machuca muito a paciente oncológica, né? Porque a gente já vai com a cabeça muito prejudicada nesse sentido. A gente não vive as nossas experiências, né? A gente fica vendo o que falam, o que você já viu acontecer. Enfim, é muito complicado, são várias camadas. Vamos nos ater aqui a como foi a primeira experiência de químio e o uso da touca. Mas eu quero fazer sim outros vídeos pra gente conversar mais. Então, eu senti o remédio aqui, foi um choro muito grande, chorei compulsivamente. Enquanto isso, a touca ali, né, gelando, e eu achando que tava de boa, falando, gente, pode deixar mais, tá tranquilo, congela mais. E, enfim, terminou a químio, não tem enjoo durante a químio, eu só sentia um olho pesado, uma cabeça pesada, e só. Daí fui pra casa, eu tinha consulta ainda nesse dia com o vascular para tratar da implantação do catéter. Então eu saí na rua, peguei vento com aquela cabeça congelada, né? E depois foi passando o tempo, eu não tomei o remédio para enjoo. Isso assim, eu fui aprendendo, né, gente? Com o tempo você aprende, né? Na segunda sessão de químio, nossa, eu tomava de 4 em 4 horas remédio para enjoo. E eu não vomitei, assim, durante o tratamento inteiro. Com exceção do primeiro dia, que daí eu aprendi. Então, eu saí na rua com cabeça congelada, aquele cabelão comprido, tudo. E fui ao médico, andei a pé, nananã, tomei sopa, mas eu tomei muita sopa, achei não tem necessidade nenhuma de comer no dia da químio, gente. Come coisa leve, né? Eu me exagerei, eu achei, tomei 2 sopas. E quando veio, começou a congelar minha cabeça, assim, meu ouvido ficou congelado, um zumbido. Eu fiquei inteira congelada, eu fiquei congelada assim, eu sentia que era tipo uma sinusite que me pegou. E toda aquela minha alegria da touca, que eu vou arrasar com a touca. Gente, eu comecei a amaldiçoar essa touca tanto que eu falava, gente, eu não quero ouvir falar dessa touca. Na próxima sessão, não me apareçam com essa touca. Porque eu estava congelada. A sensação que eu tinha é que eu estava congelada. E daí foi piorando minha sensação de tontura, de congelamento na cabeça. Eu fui tomar um remédio para enjoo. Eu não sei por que os fabricantes fazem remédio para enjoo com sabor. Não consigo entender. Eu coloquei e imediatamente eu vomitei. E falei, meu Deus do céu, esse negócio não tá certo. Eu achei que eu ia arrasar. Lá durante a quimio, né, me falaram, Suzana, toma muita água pra você ir saindo com a medicação do seu corpo, né? O xixi sai muito escuro, né? E eu pensei mais uma vez, segundo tópico, que eu vou arrasar, porque eu amo água. Então vai ser muito fácil eu tomar água. Imaginei assim, litros e litros de água, limpando o corpo. Gente, eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia tomar água porque eu tava muito... Eu me sentia congelada. Eu me sentia assim com tontura, enjoo, congelada. E daí, eu olhava minha garrafinha de água, era transparente. Tinha um dedo só que eu consegui tomar. Eu não acreditei. Eu falei, não. Tudo que eu achei assim, que eu fosse brilhar, eu não consegui fazer. E daí foi muito difícil esse primeiro dia, porque eu pensei que todas as químias fossem ser assim, né? Falei, meu Deus, tô lascada, não vou conseguir fazer esse tratamento, porque muito difícil, não consigo tomar água, né? E o xixi daquela cor, tontura, o ouvido eu não tava ouvindo nada, tudo congelado, congelado.
eu só pensando que, meu Deus, não vou poder lavar esse cabelo na água quente. E era inverno, né, aqui no sul de Minas. Então, assim, e eu sou muito friorenta. Então, gente, foi um pesadelo. Eu não vou mentir. Foi muito difícil o meu primeiro dia de quimioterapia. E eu atribuo a duas coisas. Eu não ter tomado o remédio para enjoo logo, porque eu fiquei indo em médico e tal. Eu acho que assim, se eu fosse dar uma sugestão pra Suzana lá, de maio, né? Eu ia falar, Suzana, vai pra sua químio, não usa touca, pensa no seu conforto, no seu bem-estar. E depois vai pra casa, fica quietinha, não pega o celular, relaxa. Você pode estar se sentindo bem, tá com animação, querer conversar com as pessoas, mostrar que você tá bem, acalmar as pessoas, mas não é hora. Fica quietinha, que vai ser melhor. E se alimente de forma leve. Então, assim, essas coisas eu faria, né? Se eu pudesse, né, voltar. Mas aprendi na dor. E nas outras 3 sessões do mesmo medicamento eu não tive nada disso. Então, graças a Deus. Bom, gente, então assim, se for para dar um parecer sobre a touca, eu não recomendo a touca. Dizem que o cabelo cai, né, mesmo quando usa touca. E é bem assim, doloroso esse processo do cabelo cair. Eu sentia muita dor no couro cabeludo. Então, eu usei a touca dia 27 de maio. E dia 17 de junho, eu raspei meu cabelo. Então, foram 22 dias após a primeira quimioterapia que eu decidi raspar a cabeça. E foi a melhor decisão que eu tive. Assim, meu tratamento, né, quimioterápico ainda não acabou. Então, eu ainda não posso eleger os 3 melhores momentos. Mas por enquanto, raspar a cabeça foi um momento muito importante pra mim, libertador. Pus um fim na dor que eu tava sentindo no couro cabeludo. E é claro que quando você raspa a cabeça, você fica com a cara do câncer, né? Então, assim, as pessoas começam a ter uma imagem muito diferente de você. Mas, pra mim, foi uma libertação, não só da dor, mas de me aceitar também com a nova aparência. E eu desejo que todo mundo aprenda no amor a se auto-amar, a se auto-aceitar. Eu aprendi na dor a me auto-amar, me auto-aceitar além das aparências. Então, eu só agradeço. Bom, devo ter esquecido de falar um tanto de coisa. Eu falo muito, mas às vezes sou prolixa, repito, enfim. Se tiverem curiosidade de mais alguma coisa, mandem aqui nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo. Gratidão por me ouvirem e que Deus abençoe o tratamento de vocês.